Esse é um desenho, um modelo ideal, é uma mandala básica para a permacultura. Nós temos a segurança alimentar, água, energia, interação humana, sistemas de espécies, economia local. Tudo isso interligado para gerar a cultura sustentável, que é muito pregado hoje em dia. A mandala é o símbolo da permacultura. E a permacultura é extremamente importante para as comunidades. Um dos exemplos é a agricultura orgânica, que pode ser através da agroecologia, das agroflorestas. A agricultura biodinâmica é aquela agricultura que utiliza muito água, corredeiras, eles fazem desvio, cálices. A bioarquitetura são as construções limpas, utilizando materiais reciclados. O saneamento e a água são os banheiros secos. Energia alternativa, solar, que é mais difundida, a eólica e a hídrica. Ela envolve um acesso de socioeconomia solidária, desde a confecção de alimentos dentro da fazenda para revender doces, artesanato e a educação transdisciplinar, como eu falei anteriormente. Aqui é um exemplo de uma casa sendo feita com um material de permacultura chamado adobe. É um tipo um tijolo, ele é feito à base de barro, areia, água e esterco bovino, que é o que dá, digamos, uma liga para ele colar um no outro, para eles se juntarem. Aqui é uma casa sendo construída. Isso aqui é um exemplo de um banheiro seco dentro de um apartamento. O banheiro seco é o seguinte, aqui é um banheiro seco, o banheiro está aqui dentro, aqui atrás nós temos embaixo do banheiro seco, no caso do assento, aqui você levanta a tampa, palha, serragem. Então tudo que cai nessa serragem, do lado de fora, tem um compartimento desse, um chapa de chumbo, que esquenta bastante, vai ressecar tudo que tem lá dentro e depois de determinado dia, tudo que estava ali misturado com essa serragem vira adubo. Então aí entra um pouco a questão de quebrar os preconceitos, mas é obrigado a dar isso dentro do apartamento. A caixinha do lado de fora parece uma caixa de ar-condicionado para fora do apartamento. E a pessoa utilizava na horta da casa dele. Aparentemente é um pouco chocante, mas não tem, a gente usa adubo de vaca, de bovino sem problemas, né? Porque não o nosso. Placa de energia solar, uma horta comunitária, sempre redonda, as hortas da permacultura. Aqui é a construção de umas... Olha aí, só um instante. Eu vou tomar uma aguinha e a gente retoma. Essa foto mesmo. Esse é o meu carro. Esqueci, eu olhei a foto e esqueci. Isso aqui normalmente você usa toda minhoca, essas caixinhas que tem, ela também está só nessa boca. Eu vi uma vez na... de minhoca. Eu vi isso na televisão, isso aí, de seco. Você pega a sua boca. E não tem cheiro nenhum, não fica cheiro, não só tá Eu fiquei pensando. É nojento, assim, aparentemente, mas não tem cheiro nenhum. Fica completamente seco, porque o sol bate, esquenta aquilo ali junto com as minhocas, estão trabalhando ativamente. Tem que solar também, né? A gente vai solar uma mesma sala. Tem um miocárdio. Você coloca minhocas dentro desses compartimentos, que elas vão umas da minhoca, o adubo da própria minhoca, se junta com o humano nessa palha, mistura esse tudo seca, fica sequinho mesmo e usa na horta. Você pode ter um apartamento, no caso desse próprio preço. O cocô. O povo pega adubo de vaca na mão para pegar o E se alguém estiver doente? Sim, mas aí tem uma pessoa, né? Tem que Muito tempo, depois de tanto tempo depois de ser trocado. às vezes 15 dias, mais ou menos. É igual aquela areia de vaca, tem que estar trocando sempre. 15 dias assim, Mais ou menos. Mas uma casa de 3 pessoas. Trocar, é mais para dar tempo de secar. Não é pela quantidade, é para dar tempo de secar. Eu tô pra gravar, filho? Ele vai voltar pra falar do miocárdio. Tá ligado? Só para fechar essa parte, sempre nessas caixas, digamos assim, que se utiliza a serragem, que fica exposta ao sol, coloca-se minhocas formando um miocárdio, que essas próprias minhocas vão auxiliar na detalharização desse material. O próprio humus que vai ser fabricado pela minhoca se junta ao humano, no caso, dando um adubo mais potente. Aqui é um exemplo de energia solar, placas em cima da casa. Aqui está sendo construída uma cisterna, também vai ser toda feita à base de adobe. As hortas em forma de mandala também, como o próprio símbolo da captura, elas são redondas, que aí a pessoa tem acesso a qualquer ponto da horta, não simplesmente você fazer uma vala fechada. E normalmente não se planta um único indivíduo, você planta tomate, pimentão, cebola, tudo junto num lugar só, você não separa. Porque monocultura é uma coisa terrível para o solo. Se você
planta só tomate, ele pode exaurir determinado nutriente, e na hora que você for plantar uma batata, pode ser que não dê certo. Você planta um de cada um vai puxar o que é necessário. Não nenhuma grande quantidade de vírus só. Isso aqui foi um grupo em Minas Gerais, em Viçosa. Eu passei 2 dias, quase 3, numa fazenda de Pernambuco. Aqui no caso eu estou pilando aqui, a gente está em São Bento Seco, a gente está pilando adobe, só que deixando ele mais líquido para revestir, literalmente, esse São Bento Seco, como se fosse uma parede de cimento. E São Bento Seco bem básico, aqui atrás tem a cisternazinha onde é depositado, tem a escadinha, portinhos atrás, do lado de fora da casa, no caso é um sítio. Uma escada sendo feita reutilizando pneu, apenas brita, terra e pneu, para chegar lá embaixo. Essa área aqui também é bananeira para filtração de esgoto, que também é utilizado, bananeira, você joga a sua caixa de esgoto embaixo dessas bananeiras, ela filtra a poluição quase toda. Não se gasta muito para fazer isso. Bom, a etnologia é a última das 3 ferramentas que eu falaria. Eu não vou ler a definição em si, mas fica mais fácil se eu explicar do que se trata. É um ramo da ecologia que trabalha diretamente com as comunidades. Por exemplo, a comunidade de pescador, ela vive de pescar tal peixe. Esse peixe está sofrendo algum atrito do lado ligado a alguma poluição. Então faz-se um trabalho de diagnóstico com os pescadores para saber tudo que eles entendem sobre o animal e aí a partir daí buscar soluções para ajudar tanto o pescador quanto o animal. Uma solução sustentável que beneficie os dois. Não simplesmente ser um biólogo radical, chegar lá e não pode pescar. Mas tem que dar importância à cultura local, à cultura da pesca. E se for feito da maneira sustentável, da maneira correta, vai ter pesca para sempre, vai ter peixe para sempre. Pode passar. Segundo Moura e Marx, é uma maneira de se trabalhar com as populações ribeirinhas, que tem grande destaque a etnologia, como eu já falei. Segundo Souto, tendo em vista a problemática ligada à destruição de hábitats e aumento da pesca de crustáceos diversos, pesquisadores passaram a atentar não somente para a biologia em si, mas para os aspectos sociais, econômicos, culturais e ecológicos, ou seja, você linkar todos os aspectos que envolvem uma determinada localidade, não simplesmente o biológico. Aqui na Bahia é muito forte a ecologia em Feira de Santana, na UFS, Universidade Estadual de Feira. Em Salvador, pouquíssimas pessoas trabalham com isso. Outro polo no Nordeste é Recife, também é muito forte, mas é uma disciplina que é pouco estudada, pouco desenvolvida no Brasil como um todo. Bom, agora eu vou entrar um pouco em lixo eletrônico e falar algumas curiosidades para no final fazer um link com o que foi dito anteriormente. O Brasil esse ano deve vender 12 milhões de computadores, 47 milhões de celulares e 9 milhões de televisores. Gera a pergunta para onde é que vai parar isso aí tudo depois. E até o final do ano, 30 milhões de celulares serão esquecidos no armário, ou seja, vão ser descartados, substituídos por outros. E no mundo inteiro, 50 milhões de toneladas de sucata eletrônica são jogadas fora por ano. Isso é um dado alarmante que gera a pergunta: o que fazer tanto descarte? Segundo o Programa de Gestão Ambiental, 2008, nós temos 3 caminhos básicos para descartar esses materiais de forma mais sustentável. Seria entregá-los aos fabricantes. Algumas empresas já trabalham com isso, algumas empresas de telefonia celular, de computadores, eles recebem de volta esse material e reutilizam algumas peças. Pode-se vendê-los. Você comprou um computador, não quer mais, vende para outra pessoa e vai passando, pode vender, você pode até ganhar em cima disso. Ou pode doá-los para uma instituição de caridade, como uma escola pública, por exemplo, ou alguma instituição de caridade mesmo, que atenda comunidades específicas dentro de bairros, por exemplo, ou para empresas de reciclagem, que vão reutilizar de diversas maneiras desse material. A etnologia tem a ver com o lixo eletrônico também, muito em função dessa relação com a comunidade e o meio ambiente. Eu falei lá no começo da questão do descarte. Se for uma área afetando um pequeno córrego que passa em determinada comunidade, você vai estar afetando diretamente a comunidade. A etnologia poderia entrar como uma ferramenta para se bolar uma solução sustentável para o problema. Ressaltando a proximidade com a comunidade local, tanto a etnologia aproxima, no caso, um pesquisador da comunidade local, ele perde um pouco aquele status, porque muitas vezes chega a ser uma comunidade carente, eles, por saber que a pessoa é graduada, mestre, ou o que for, ele fica mais inibido. Então a etnologia quebra um pouco essas barreiras. O pesquisador ele vai lá para entender a população e não para expor o ponto de vista dele, propriamente dito. A importância das parcerias, seja com escolas, com a própria prefeitura, órgãos governamentais, e a educação ambiental, que fecha um pouco isso. A questão do lixo eletrônico, de onde descartar, como descartar. E
Finalmente, essas três ferramentas que foram citadas, a educação ambiental, a permacultura e a tecnologia, são ferramentas fundamentais para uma futura sustentabilidade. Não basta apenas teorizar essas ferramentas, uma vez que medidas urgem por serem tomadas. A situação não está tão dramática, às vezes, como falam, mas se não for tomada medidas com certa agilidade, pode se tornar irreversível algumas coisas. O trabalho com as comunidades é fundamental para o sucesso da ideia de sustentabilidade. Não adianta trabalhar, o governo criar uma lei, não pode jogar lixo em tal lugar. Se não for, a comunidade não foi educada para isso. Não basta conscientizar, porque eu acho que ninguém conscientiza ninguém. Você sensibiliza a pessoa. Ela vai se conscientizar ou não se ela estiver apta para isso, se ela se sentir bem em fazer isso. Por fim, eu deixo um site, que é do Programa de Gestão Ambiental, do Programa de Gerenciamento de Resíduos do Ministério Público Federal, onde fala bastante sobre questão do lixo tecnológico, onde descartar, qual lixo descartar em qual lugar específico. As referências que foram utilizadas para essa palestra tem desde a área de educação ambiental, comércio e tecnologia, permacultura, lixo tecnológico, enfim, as utilizadas. Isso é uma foto que eu dei sorte de ter tirado, é um pequeno mico, um Calyptrix de Atos. Na hora que eu tirar a foto, ele praticamente deu limpo. Então, fica assim a pergunta. Ainda assim, não vamos cuidar do meio ambiente, não vamos cuidar do meio ambiente. Muito obrigado a todos.